Uma vez mais, senhores deputados, para a segunda parte da nossa reunião, agradecendo a todos o esforço que têm vindo a fazer ao longo desta manhã intensa de trabalho. Dava as boas-vindas ao Sr. Diretor e ao Sr. Coordenador de Investigação Criminal da Unidade Nacional de Combate ao Cybercrime e à Criminalidade Tecnológica. Dizer que é um privilégio receber-vos aqui, que os canais institucionais, além de cada grupo parlamentar, obviamente, mas os canais institucionais estarão sempre abertos, e destacar aqui o enormíssimo papel que têm desenvolvido e até de prestígio de Portugal nas instituições. É muito comum nas missões internacionais que fazemos vermos referências ou em relatórios ou outros à vossa atividade. Hoje, em particular, é no âmbito da proposta de lei número 25 que aqui vos ouvimos, mas queria deixar esta menção em nome da Assembleia da República. Nós temos, neste caso desta grelha C, não sendo uma entidade reguladora nem uma personalidade indigitada, iniciar-se-á pelo partido Chega. No entanto, peço a tolerância a todos do seguinte, que é a delegação dos nossos convidados irá responder às vossas questões, mas, de igual modo, terá uma explanação para fazer, que fará ao longo dos vários pontos. Nós vamos dividir a presidência entre mim e o deputado Paulo Muniz, que, por antiguidade, eu julgo que eu sou mesmo o mais antigo, por estranho que lhe pareça, o seu deputado é o segundo mais antigo, não me parece, não é? Tá, preservou-se melhor que eu com a idade. E, portanto, também nós trocaremos, mas para já, também para que o Sr. Deputado esteja no usufruto da condição dos seus tempos, faremos assim. Eu dava desde já a palavra ao Deputado Jorge Galveias, do Partido Chega, para uma intervenção de até 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Chega agradece a presença nesta comissão aos Srs. Diretor Carlos Cabreiro e ao Sr. Coordenador de Investigação Criminal, José Ribeiro. No contexto da apreciação da proposta de lei número 25, 17º, que visa assegurar a execução do Regulamento 2022-2065, o Digital Service Act, é fundamental integrar nesta discussão a dimensão da repressão e investigação criminal no domínio digital. A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminologia Tecnológica, também conhecida como UNC3T, é a unidade de polícia judiciária especializada para enfrentar, combater e investigar os crimes que utilizam a tecnologia digital. O hacking, ransomware, fraudes bancárias, phishing, pornografia infantil online, monitorização da dark web e auxílio técnico e pericial a outras unidades da própria polícia judiciária são funções da UNC3T. A colaboração a nível nacional com o Centro Nacional de Cibersegurança e internacional com o Europol, através do EC3, coloca a UNC3T num patamar muito elevado da segurança nacional e dos próprios cidadãos. Em 2025, cerca de 250 detenções por crimes informáticos foram anunciadas pela Direção da Polícia Judiciária, com mais de 6.000 inquéritos em curso na área do cibercrime. A Operação Pivô levou à detenção de 64 suspeitos de integrar um grupo organizado que realizava phishing e branqueamento de capitais, com prejuízos superiores a 14 milhões de euros. Investigadores da UNC3T têm participado em operações internacionais coordenadas para combater redes criminosas transnacionais que atuam no espaço digital. Pela sua importância e perante o aumento permanente da sofisticação dos chamados hackers, esta unidade da Polícia Judiciária deveria ter, obrigatoriamente, os recursos suficientes para acompanhar a evolução dessa sofisticação. Os recursos humanos existentes, e cuja qualidade é inquestionável, mas insuficientes em quantidade e na própria valorização da carreira e salarial, também que consideramos insuficientes. Ou então, assistiremos à demandada desses recursos humanos para empresas privadas de segurança tecnológica, nacionais e internacionais, que oferecem condições de carreira e financeiras muito mais atraentes. Hoje em dia, exatamente pela falta de recursos humanos, a UNC3T vê-se priorizada à investigação e defesa das grandes infraestruturas, não tendo condições humanas para, atempadamente, dar resposta às burlas individuais, deixando assim o cidadão menos protegido. E assim, deixo-vos as seguintes questões. Consideram que, para além da repressão, existe um programa coerente de prevenção e literacia digital que tenha impacto real na redução do número de vítimas em crimes online?
Quando pedem dados técnicos que podem conter dados pessoais, qual a melhor prática para conciliar o RGPD com a urgência da investigação? Se hoje acontecesse um incidente de conteúdo ilegal ou abuso de plataforma, que conjunto mínimo de evidências técnicas deveriam de receber nas primeiras 24 horas? Consideram que as organizações têm a maturidade necessária para reconstruir a linha temporal completa de um incidente através das suas próprias ferramentas, como o CIEM, por exemplo? Valorizam mais os logs em bruto ou relatórios já elaborados pelo SOC da organização envolvida? Que erros invalidam frequentemente a prova digital recolhida internamente pelas empresas? Recomendam que sejam organizações a fazer a imagem forense? E, por fim, como validam a integridade dos registros fornecidos? Existe uma chave pública vossa para a partilha destes registros? E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que utilizou o seu tempo de forma muito rigorosa, eu ia sugerir o seguinte ao nosso plenário. Nós conferíamos, além dos 5 minutos, mais 3, para que os nossos convidados possam fazer a sua explanação e, simultaneamente, não deixarem de responder ao deputado que usou da palavra. Sr. Diretor, assim, eram 8 minutos para uma intervenção inicial e responder às questões do partido. Chega sempre que depois vai ser neste regime que nos vamos processar. Faça favor. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente. De facto, é muito relevante para nós podermos ser ouvidos nesta comissão a propósito desta proposta de lei relativa ao regulamento dos serviços digitais, algo que temos acompanhado muito de perto desde o regulamento e desde que saiu o regulamento, e permitia-me, se calhar, em traços largos, referir que o objetivo do regulamento vai de encontro àquilo que são e que consideramos serem as necessidades da investigação criminal no controle que são os conteúdos ilícitos, passíveis de circular na internet e cuja responsabilidade são dos operadores intermediários, dos serviços intermediários e também das plataformas de larga dimensão e também os motores de larga dimensão. É um facto que se criam ali responsabilidades muito concretas para os prestadores de serviços intermediários e vemos com muito interesse e com muita preocupação ao mesmo tempo a necessidade de regular estas matérias. Tivemos recentemente o tratamento individualizado do tema dos conteúdos terroristas e da difusão de conteúdos terroristas em linha, que de alguma forma também tem a ver com este tipo de matérias. E em termos gerais, percebemos também porque é que quer o regulamento, quer a proposta de lei, deixam em aberto e de forma abrangente a fixação daquilo que devem ser os conteúdos ilegais para efeitos destas matérias, porque naquilo que são conteúdos que são ou que têm subjacente crimes da competência da Polícia Judiciária e que necessitam de investigação, refiro-me em concreto à partilha de imagens de pedopornografia, a partilha de imagens privadas, a própria violação em matéria de defesa dos consumidores. É de bom grado que vemos toda esta iniciativa. Em termos gerais, a proposta concretiza a designação da ANACOM como o coordenador dos serviços digitais, atribuindo-lhe naturalmente, e consideramos de forma natural, estas competências de supervisão e execução do regulamento dos serviços digitais. Na sua essência, a lei cria um regime contra a ordem nacional, impondo obrigações aos operadores e um dever de fiscalização por parte da ANACOM, o coordenador dos serviços digitais. Consideramos que o coordenador dos serviços digitais, ao fiscalizar esta interação necessária sobre os operadores, tem a necessária preocupação
de tratar daquelas matérias que possam constituir crime, e já falei de algumas, nomeadamente quando estamos a falar de determinado tipo de conteúdos. Por sabermos que o Coordenador dos Serviços Digitais, no caso a ANACOM, não é um OPC, as maiores reservas que colocamos em termos e que temos em relação à proposta de lei prende-se precisamente com a interpretação que deve ser feita à volta do artigo 6º, relativamente aos poderes ou às competências do Coordenador dos Serviços Digitais. E que, na nossa perspectiva, merece alguma retificação. Para esse dado em concreto da análise do artigo 6º, eu passava a palavra aqui ao Coordenador José Ribeiro para, em 2 ou 3 minutos, também manifestar essa preocupação. Faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. O Sr. Deputado, de facto, fez uma série de questões, todas elas com necessidade de densificação muito alargada. Permitam-me só, Sr. Diretor, falar de uma delas, da prevenção e da literacia, que é algo que nos tem sido muito caro agora nos últimos tempos. De facto, temos apostado na prevenção, porque entendemos que é não só para tentar chegar aos jovens, mas também aos jovens adultos e aos adultos menos jovens. Todos nós percebemos, todos nós sabemos que é hoje em dia uma campanha, todos nós recebemos SMS, não é? Mensagens a toda a hora, e sabemos que é necessário, porque os criminosos também se atualizam todos os dias, também precisamos de atualizar a população, e daí a questão da prevenção é uma questão muito cara para nós, quer nesta matéria das burlas, naquilo que diz respeito às campanhas, quer também naquilo que diz respeito aos ataques, como bem dizia há pouco, porque hoje existe uma ameaça e a tendência dessa ameaça é para ser cada vez maior e cada vez mais alargada, em termos de superfície, o que nós chamamos que é a superfície, a tecnologia cada vez mais usada, o que faz alargar também essa superfície, portanto, a ameaça é cada vez maior. Daí que é necessário chegar aos jovens. Chegar aos jovens desde idade muito tenra e perceber, ok, esta brincadeira de aceder a uma aula online via Zoom não é uma brincadeira. Não é? Temos questões éticas, questões legais, obviamente, desde logo, representam um crime, porque facilmente pode ser o início para um ciberataque com efeitos nefastos, como bem sabemos, não é? E será completamente diferente. Isto para falar desta parte e da parte das práticas forenses, também tinha falado há pouco. Nós, Polícia Judiciária, temos capacidade para assumir essa prática forense, a recolha da prova. Portanto, nessa dicotomia entre público e privado, neste momento ainda temos essa autonomia, estamos em condições de afirmar que ainda não precisamos do setor privado para esse tipo de diligências. Relativamente ao artigo 6º do diploma, que é um bocadinho o que nos traz aqui, e que depois entronca nisto tudo, depois podemos alargar, Sr. Presidente, mais à frente, porque entendemos que esse artigo 6º do novo regime, em termos de investigação, traz meios intrusivos no que diz respeito aos meios de obtenção de prova, poderá colidir muito bem, como disse há pouco, o regime da proteção de dados, desde logo. Teremos que analisar muito bem e densificar, quando se chama à colação, os regimes do processo penal e da lei do cibercrime. São feitas referências muito simples aos dois regimes, temos de ter essa atenção, porque as infrações são comportamentos sem representatividade penal, ou seja, há uma desnecessidade da pena, e daí é um regime de contorno nacional, e a proposta, tal como está redigida, poderá colidir, isto no nosso entendimento, obviamente, com os direitos, liberdades e garantias. Muito obrigado também pelo cumprimento escrupuloso dos nossos tempos. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Diretor Nacional Carlos Cabreiro, o Sr. Coordenador José Ribeiro, e dou-vos também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, as boas-vindas a esta comissão, agradecendo o vosso importante contributo nesta discussão no quadro desta lei que para nós é extremamente importante, até pela abrangência transversal que ela impõe. A primeira questão que nós gostaríamos de vos colocar e de ouvir a vossa opinião tem a ver com o facto se esta lei densifica e clarifica o que são os limites da ANACOM em matéria, digamos, dos ilícitos que poderíamos chamar administrativos e aquilo que são os ilícitos de natureza criminal
e que, desse ponto de vista, são particularmente endereçados a um órgão de polícia criminal, como o caso da Polícia Judiciária. Portanto, se entendem que esta fronteira está bem definida, bem vincada, porque é relevante para não haver não só, obviamente, superposição, nem dúvidas que possam fazer perigar a eficácia da ação em matéria de controle. Uma outra questão que para nós tem muita relevância e que é fundamental na eficácia dessa lei tem a ver com a celeridade dos canais de comunicação entre os vários stakeholders, e peço desculpa por usar uma palavra anglo-saxónica, mas os vários intervenientes nestes processos. A rapidez aqui é ao segundo, é ao minuto. O cancelar uma conta, o ter a detecção de um ácido, de um conteúdo potencialmente ilícito. São tudo matérias que correm à velocidade da luz e, portanto, cria-nos a preocupação se os senhores identificam que esta proposta responde bem em matéria da articulação e da velocidade ou se identificam potenciais oportunidades de melhoria. Uma questão também muito importante tem a ver com o equilíbrio, e este vai ser um tema que nos irá perseguir indefinidamente, que é o equilíbrio entre a garantia dos direitos e liberdades individuais e aquilo que é a necessidade do acesso e da produção de prova forense. E, portanto, como é que no quadro da lei se dá garantias adicionais, ou pelo menos salvaguardas de que esta prerrogativa constitucional é também no quadro do digital salvaguardada e protegida. E ainda uma questão que nos parece muito importante é a dificuldade que nós conhecemos e os obstáculos a que os órgãos de polícia criminal possam aceder a informação relevante para a produção de prova e para a investigação criminal que estão no poder de operadores do mercado que são internacionais fora do espaço da União Europeia e qual é a capacidade de poderem ter acesso a estes dados sem demora, ou pelo menos com uma demora que não comprometa o decurso normal da investigação. Isso para nós é importante. Se houver oportunidade no quadro desta lei de reforçar esta imposição, entre aspas, possível no âmbito extracomunitário, era algo que nós gostaríamos de ouvir, porque é o momento de podermos dar esse contributo. Também falar num aspecto que nos parece relevante e que tem a ver com aquilo que é a interligação com os demais órgãos de polícia criminal no quadro da União Europeia, sendo que é verdade que existe uma entidade coordenadora que é ela o ponto focal à luz do regulamento e à luz da lei no quadro da União Europeia. Fica-se-nos a dúvida, e gostávamos de os ouvir por isso, se do ponto de vista da eficácia e da rapidez o contacto, digamos, privilegiado entre os diversos órgãos de polícia criminal que procedem à investigação e mesmo, por exemplo, os órgãos europeus, a Europol e eventualmente o próprio OLAF, se não traz vantagem e que não possa estar diretamente refletida na proposta de lei. Finalmente, a pergunta que se impõe, se entendem e se têm identificadas eventuais lacunas e que possam ter sugestões que o legislador possa observar e, eventualmente, até acolher naquilo que é o processo legislativo em curso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava então a palavra ao Sr. Diretor Nacional e para partilhar, caso entenda, obviamente. Muito obrigado pelas questões. De facto, o Sr. Deputado que colocou aí, a pedra de toque foi, de facto, a celeridade, o imediatismo, a importância do acesso direto à informação. Nós debatemos-nos há muito tempo com uma dificuldade que constituímos e que consideramos ser uma lacuna. E que, eventualmente, e tínhamos isso aqui referido, que poderia ser constituída como uma das hipóteses de tratamento nesta lei. Atualmente, alguém que, e isto para recorrer a um exemplo, alguém que, perante um acesso indevido, ou perante uma informação indevida que aparece na internet, numa rede social, e que chega à Polícia Judiciária para suprimir esses conteúdos, bloquear esses conteúdos, a Polícia Judiciária neste momento não tem um instrumento capaz de, perante um operador, suspender a publicitação desse tipo de conteúdo. Há muito tempo que vimos defendendo
que, um pouco à semelhança daquilo que veio a ocorrer na Lei 25/26, 25 de 26, por causa dos conteúdos terroristas, que é dar a possibilidade, neste caso, à autoridade de polícia criminal, o poder de bloqueio, nem que seja através do mecanismo da ação cautelar e com uma convalidação a posteriori, por parte do juízo. Acho que isso seria determinante para que os nossos concidadãos pudessem ir cientes de que a apresentação de uma queixa sobre um determinado conteúdo que aparece na internet teve um resultado imediato sobre a sua vivência dentro das redes sociais, dentro da internet. Esse é um ponto, e é um ponto que nós trazíamos precisamente porque consideramos ser uma lacuna, não sei se em termos de processo penal, mas julgo que esta lei também pode constituir essa ideia. Por outro lado, e ainda falando sobre esta lei, consideramos que, de facto, como disse já aqui o coordenador José Ribeiro, nós estamos a falar de uma legislação que nos remete para um regime contra a ordem nacional e de fiscalização e de execução de um regulamento em nível nacional. No entanto, julgamos que poderiam ser acrescentadas medidas que possibilitassem precisamente a notificação ou o bloqueio imediato dos operadores perante conteúdos ilegais, que pudessem merecer também a validação a posteriori. O que posso partilhar com os senhores deputados é que hoje em dia os nossos operadores de telecomunicações, nomeadamente, estão em condições de, tecnicamente, oferecer o bloqueio de algum deste tipo de conteúdos. Porque nas redes eles verificam, ou porque são avisados pelos clientes ou pelos utilizadores, de que há determinado conteúdo. E eles não têm um instrumento sequer e não se sentem seguros porque pensam que podem estar a violar a privacidade e os dados pessoais, eles não têm um instrumento que possam, nem portanto, uma entidade a quem possam reportar, nós bloqueamos estes conteúdos. Porque se trata de pornografia de menores, porque se trata de exibição de cara alterada, pessoas, entidades públicas ou pessoas de reconhecido conhecimento que aparece desfigurado, que lhe aparecem declarações, podemos entrar aí pelos mecanismos da desinformação, e teria que haver este mecanismo de serem até os próprios operadores perante um conteúdo explicitamente ilegal, poderem bloquear, mais uma vez, usando depois a posteriori um mecanismo da convalidação desse bloqueio e de banir esse conteúdo. O que os operadores nos dizem nestas situações é que eles também estão um pouco... Eles precisam de um conforto legal que lhes permita dizer eu estou a atuar perante um conteúdo ilegal e nada me pode vir a ser imputado, porque até suscitei a questão e a autoridade judiciária ou a autoridade policial deu a instrução que sim, esse conteúdo devia ser bloqueado. Isto, como o Sr. Deputado muito bem disse, tem que ser feito em minutos, porque a exploração do imediatismo que a internet concede faz com que a proliferação ocorra em segundos. Aqui, necessariamente, não posso deixar de falar do esforço que a Polícia Judiciária tem feito em matéria dos chamados metadados. Já tivemos um período em que, de facto, a lei estava mais ou menos adequada, depois com a declaração de inconstitucionalidade, viemos e estamos a verificar alguma impotência na investigação criminal, porque investigar para o futuro, com base em dados que eu hoje percebo que foram usados para cometer um ilícito, nós estamos a falar de crimes cuja às vezes, prova única é o dado IP, é aquele metadado em concreto. Da história que tivemos enquanto o legislador concedeu aos operadores a possibilidade de ter esses metadados, não tivemos nunca uma violação desses dados por parte dos operadores. Eles tinham regimes rigorosíssimos de acesso a esses dados, tinham auditorias. Nunca foi conhecida nenhuma notícia de um abuso desse tipo de dados de tráfego. Por isso, os dados de tráfego, nós fizemos, a Polícia Judiciária organizou até
uma reunião de chefes de polícia e que foi conhecida como a Declaração dos Chefes de Polícia de Lisboa e que foi depois divulgada a nível europeu, onde precisamente todos revelaram a grande dificuldade que é se não tivermos o acesso aos metadados. Naturalmente, tudo sempre com a validação e com das autoridades judiciárias. O que posso dizer em termos do que é a investigação, pensar que existem crimes de pornografia de menores que não são investigados porque esses dados não existem e são peça única, é no mínimo desgastante para nós e ingrato quanto à função que nos é exigida pelos concidadãos. Por isso, esse equilíbrio que o Sr. Deputado muito bem falou entre privacidade e segurança, neste caso em concreto tem que ser muito bem pensado, porque não há de facto um ceder de direitos de privacidade, porque nós depois sentimos o contrário quando o cidadão se vem queixar de que não existiam dados para provar a sua inocência. E o centro aqui não tem que ser o acesso aos dados. Aqui o centro da discussão tem que ser a vítima e temos que ver as coisas na perspectiva da vítima. Nós estamos a olhar para as vítimas, estamos a olhar para as crianças, estamos a olhar para as mulheres que são expostas. Tudo isso são matérias que devem estar na gênese da discussão. O acesso à informação, e é um pouco isso que diria. Nós temos interligação, como sabem, com os outros OPCs, naturalmente com um respeito que defendemos da lei de investigação criminal e há toda a vantagem nesta concentração do que é a criminalidade tecnológica e o crime praticado com recursos a meios informáticos. E temos aqui uma perspectiva muito vincada de colaboração. Queria só pedir que pudéssemos continuar noutra, porque tinha 5, mas explico-lhe porquê, Sr. Diretor. Eram 5 minutos e eu distraí-me. Eu não estava a olhar para a rua. Nem eu por uma razão, porque aquilo que estava a partilhar, eu queria dar esta nota para depois passar a condução dos trabalhos ao deputado Paulo Muniz. Institucionalmente falando, é fundamental que nós, e foi por isso que eu também não o interrompi, possamos ir partilhando este tipo de informações para que os legisladores da direita à esquerda legislem com base naquilo que é a realidade concreta que vocês encontram. E eu queria dizer isto aqui também para constar efeito de data, acho que existe pouca relação entre as entidades que nós representamos, deve ser aprofundada, e quando eu digo pouca não é porque não ocorra, é porque é muito importante para nós ter o conhecimento das vossas dificuldades e também é muito importante para vocês conhecerem as dificuldades legislativas que nós temos, e deste tipo de participação surgem consensos. Aliás, esta é a reunião mais tranquila e silenciosa que tivemos, pelo menos nos últimos 2 meses. E isso também diz muito sobre a importância daquilo que nos estão a transmitir e também de nos ouvirem. No sentido de nos ouvirem, eu dava a palavra ao deputado Humberto Brito, do Grupo Parlamentar do PS, pedindo desculpa, a razão da minha saída é pessoal. Não tem mais nenhuma desta, tenho pena, e vou-vos ouvir no carro, porque temos essa prerrogativa. Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar e cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da Unidade de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, Carlos Cabreiro, e também cumprimentar o Sr. Coordenador Nacional, José Ribeiro, e também cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Eu diria que hoje é um momento oportuno de ter-vos cá, não tanto para fazer uma avaliação protocolar daquilo que será a legislação ou transposição de uma diretiva para o ordenamento jurídico português e mergulhar na complexidade, porque é muita destas questões, e são vários os exemplos que podíamos estar aqui a dar e que podíamos estar-nos também hoje a reportar da dificuldade que é o vosso trabalho diário, mas sobretudo nós, e o Partido Socialista, aquilo que pretende é conhecer de viva voz daqueles que têm esta responsabilidade nacional, nesta área tão sensível do país, conhecer a vossa capacidade real, efetiva e objetiva para dar resposta a estas matérias. É isso que nos importa, porque também, tanto como já aqui foi dito, a nossa capacidade de alterar, modificar a legislação é curta face ao facto de ser uma transposição de uma diretiva europeia e de um regulamento que, enfim, poderemos de alguma forma melhorá-lo numa base muito curta, mas efetivamente trata-se de uma transposição de uma diretiva. E por isso
sabendo nós que esta questão do cibercrime e da criminalidade tecnológica são fatores disruptivos da própria economia e até, se me permitem, da soberania do país, das instituições, das organizações, e que põe em causa este nosso bom funcionamento, sabendo também que o Estado deve tutelar, mas deve também ser simultaneamente protetor dos cidadãos, das empresas, das instituições nesta matéria, há, de facto, uma questão que gostaria de vos colocar, porque, e com o devido parêntese, sabemos que o atual governo da AD não tem sido capaz, nem competente, de planear, de organizar as estruturas do Estado para dar respostas a situações concretas, como infelizmente temos vindo a assistir ultimamente, e por isso, face a esta nova exigência, desta nova transposição, que trará mais obrigações de fiscalização, de intervenção por parte da Unidade Nacional do Combate ao Cibercrime, aquilo que importa saber é se de facto estão dotados dos meios técnicos, humanos, peritos necessários, dos meios financeiros para dar esta resposta face àquilo que irá acontecer com a introdução deste regulamento no nosso ordenamento jurídico. Isto é relevante por uma razão, porque nós temos que garantir, e o Estado tem que garantir, que os cidadãos, as instituições, não estão sozinhos, não estão abandonados, não estão entregues à sua sorte. E, tal como dizia o Sr. Diretor, e reforçando e sublinhando até as suas palavras, de facto a vossa preocupação é com as pessoas, é com as vítimas de que estão a ser alvos deste cibercrime, sabendo que grande parte daquilo que é os atores que o praticam estão munidos de grande capacidide técnica, muitas vezes até financeira. Enfim, se falássemos aqui daquilo que são os resgates através das criptomoedas, e volto a dizer, não quero entrar nesse mundo, de facto também não é um conhecimento que tenha, que domine, mas sabemos nós, não é dizer que somos apenas uma formiguinha face a um gigante, mas há de facto aqui uma divergência significativa, quer em recursos financeiros, quer em recursos técnicos. E por isso a minha pergunta é objetiva. Gostaria de saber se efetivamente existe essa capacidade técnica ou profissional por parte da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime, da Polícia Judiciária, para responder a estes desafios que se colocam a toda a comunidade. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Diretor Carlos Cabreiro, tem até 8 minutos. Muito bem, muito obrigado pela questão. Indo diretamente a esta questão, o cibercrime, a unidade existe desde 2017, é uma unidade que tem vindo a crescer, é uma unidade que tem vindo a responder de acordo e na mesma medida, diria, daquilo que tem sido o crescimento dos casos de cibercrime. Os crimes informáticos e os crimes praticados com recurso a meios informáticos podem representar, neste momento, cerca de metade ou até mais de metade da criminalidade que chega à Polícia Judiciária. Nesse sentido, a Unidade de Combate ao Cibercrime, bem como as secções de investigação de cibercrime, que estão divididas pelas unidades distritais, pela Diretoria de Lisboa, do Porto, de Faro, de Coimbra e depois também os departamentos de investigação criminal, naturalmente são secções, são unidades que vão tendo os recursos humanos necessários e uma distribuição consentânea com aquilo que têm sido as necessidades do combate a este tipo de criminalidade. Como diretor de uma unidade operacional, não direi que estou sempre satisfeito ou que estou satisfeito com os meios. Tenho é que fazer uma análise muito fria sobre o que tem sido a evolução dos meios e do crescimento dos meios humanos que foi possível a Polícia Judiciária recrutar nos últimos 5 anos, através de uma diretiva ou de uma lei que habilitou que houvesse um concurso praticamente em termos anuais. E sim, tivemos também a dotação de elementos que vieram do CEF e que estão em fase de integração.
Em termos daquilo que são recursos humanos, temos tido paulatinamente um acréscimo do que são os recursos humanos. Isto não se pode dissociar daquilo que é a formação. E nós procuramos, neste particular, todas as fontes de formação relacionadas com as nossas congéneres, a nível interno, numa cooperação estreita que mantemos com o Centro Nacional de Cibersegurança, com o Centro de Ciberdefesa, com os Serviços de Informações e Segurança, com a Europol, com a Interpol, também com o OLAF, e temos, não podemos dizer nunca que a tecnicidade e o aspecto tecnológico que nos surpreende todos os dias, que vamos conseguir acompanhar. Eu diria que o passo que temos em relação àquilo que é a criminalidade e a evolução, porque tem outros recursos, tem que ser diminuído e costuma-se dizer que nós andamos sempre um pouco atrás daquilo que é a tecnologia, mas a diminuição e como em termos policiais nós costumamos dizer, para nós os apanharmos temos que estar atrás, então temos que diminuir o passo para que nos distancia com eles. Sobre a realidade do cibercrime e todos estes fenómenos de massa a que assistimos nos últimos 4, 5 anos, que parece por vezes tratarem-se de crimes de natureza particular, porque estamos a falar de fenómenos como o OLAPAI, porque estamos a falar do MBWay, o que sentimos, e é perfeitamente demonstrável, passado 2, 3, 4, 5, 10 casos que tenhamos à volta desses fenómenos, é que estamos a falar de crime organizado. Crime organizado que, pela sua capacidade, são suportados por estruturas de branqueamento de capitais, são suportados por indivíduos que estão disponíveis para serem money mules na transferência do dinheiro. Aproveitando um pouco mais para falar desta e voltando até a uma questão sobre os limites que este regulamento e esta lei, esta proposta de lei coloca em relação à ANACOM, eu quero reforçar que de uma leitura atenta que nós tivemos com estes dois instrumentos, parece-nos, no entanto, que devia ficar um pouco mais claro a forma como a ANACOM, como coordenador dos serviços digitais, aqui atua. Porque verificamos que ela passa a ter, a ANACOM, o coordenador passa a ter uma capacidade de intervenção, eu volto a referir, de índole contraordenacional perante os operadores, mas não estará muito bem tratado, na nossa perspectiva, a obrigação também da ANACOM em relação àquilo que são a detecção de conteúdos que possam constituir crime. Não é? E se é verdade que, por exemplo, existe a obrigatoriedade de nós darmos conta, porque quero que façam um acompanhamento comigo. Nós temos o artigo 18 do regulamento, que prevê, por exemplo, já a obrigação de os operadores fazerem a comunicação da existência de crime. Mas falta, na nossa perspectiva, atribuir ao coordenador dos serviços digitais a tal comunicação direta e imediata para quem depois vai investigar o crime. Tenha ele subjacente uma imagem de pedopornografia, por exemplo, seja uma imagem, por exemplo, de uma falsificação de uma marca que envolverá outro OPC, por exemplo. Não é? Por isso, está a faltar, na nossa perspectiva, esses limites e, olhando à proposta, dá a ideia que houve uma separação em relação àquilo que o artigo 51 do regulamento refere, porque, de acordo com o regulamento, estão atribuídas competências de fiscalização ao coordenador dos serviços digitais e, a determinada altura, ou de obter a colaboração ou de comunicar estes conteúdos ilegais à autoridade policial ou à autoridade judiciária, por forma a que se proceda à investigação quando estamos a falar de crime. Dá a ideia que se inverte um pouco o objetivo quando
de forma explícita, nós chegamos a um conteúdo que, por si só, ou constitui logo a prática de um ilícito. Na nossa perspectiva, acho que a lei que foi aprovada, a Lei 2526, de 2026, de 28 de janeiro, é um bom exemplo da forma como deve haver a tal comunicação entre o que é, neste caso, foi atribuído à Polícia Judiciária o poder da remoção e do bloqueio, com a tal convalidação por parte da Autoridade Judiciária e com a intervenção do regulador dos serviços digitais pelo meio. Por isso, dá-me a ideia que está ali garantida essa segunda, ou essa possibilidade de nada nos fugir. Muito obrigado, Sr. Diretor. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marta Silva, de Iniciativa Liberal, com até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já cumprimento o Sr. Diretor Carlos Cabreiro e o Coordenador José Ribeiro e agradeço a vossa presença aqui nesta comissão. Sr. Diretor, de facto, a Iniciativa Liberal acompanha com preocupação a necessidade de criarmos um mercado único digital que combata de forma eficaz a partilha e armazenamento de conteúdos ilegais, sendo que acreditamos que devem ser feitos todos os esforços de cooperação de forma a garantir, tal como diz no próprio diploma, um ambiente em linha seguro, previsível, fiável, que facilite a inovação e no qual os direitos fundamentais consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia sejam efetivamente protegidos. Nós não temos qualquer dúvida quanto a este desígnio, mas levantamos muitas questões e muitas dúvidas sobre a materialização desta mesma intenção na forma como está definido neste próprio diploma. Temos ainda mais dúvidas quando vemos a concentração de poderes numa única entidade, a ANACOM, e, tal como nós, há várias outras entidades consultadas emitiram pareceres que alertam exatamente para o potencial de colisão de competências. Aliás, o Sr. Coordenador José Ribeiro já levantou um bocadinho esse véu e eu gostava, numa primeira ronda então de perguntas, de lhe perguntar concretamente em que medida é que acha que pode haver aqui uma colisão de competências, não é? E de que forma é que pode afetar também o vosso trabalho. Dizer-vos também, Sr. Diretor, que sabemos muito bem o trabalho meritório da vossa unidade, muitíssimo reconhecido, o qual efetivamente muito agradecemos, e conhecemos também o grau de especialização dos vossos técnicos e a qualidade das vossas investigações. Perante isto, a minha pergunta é a seguinte. Perante a latitude que é dada à ANACOM, considera que em algum momento esta mesma entidade pode colocar em causa o trabalho de investigação da vossa unidade? Considera que em determinados contextos pode acontecer que uma determinada investigação possa cair por terra por interferência da ANACOM, mesmo que não seja essa a intenção dos técnicos dessa mesma ANACOM? E nesta primeira ronda fico por estas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Coordenador José Ribeiro para responder. Tem até 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado, obrigado pelas questões. De facto, ajuda-me aqui a retomar o raciocínio de há pouco. Muito obrigado por isso. Muito bem, muito obrigado. Eu terminei há pouco dizendo que esta previsão poderá representar uma contração dos direitos, liberdades e garantias, continuando com tal raciocínio, porque os regimes citados, enquanto última ratio, né, que é o processo penal, que é a lei do cibercrime, deverão intervir apenas quando falham os outros regimes, isto é, preconiza-se uma intervenção mínima daquilo que é o processo penal. Pretende-se apenas proteger os bens jurídicos essenciais, como bem sabemos. Em nome da utilização subsidiária dos dois regimes e verificada a proporcionalidade, pretende-se fazer uso de todos os meios da nossa leitura, que fizemos ainda da proposta, todos os meios de obtenção de prova no sentido de, diz o citado artigo, o artigo 6º, examinar, apreender, fazer, obter cópias de informações relativas a uma presumível infração. Não podemos esquecer isto, é muito importante. Presumível infração. Representa, por exemplo, nas tais diligências, apreender correspondência? O que é que significa apreender a correspondência? Física ou online? Portanto, para o regime de processo penal, portanto, é a mesma coisa, física ou digital, porque neste exemplo sabemos que existe uma proibição da Constituição. Sabemos muito bem, com exceção, lá está, do ilícito criminal, o que está previsto no artigo 34, número 4 da nossa Constituição, portanto, que excepciona matéria de foro criminal. Por isso, subscrevemos inteiramente o parecer
do Conselho Superior de Magistratura, no sentido em que prevê que competirá unicamente à ANACOM, enquanto coordenadora dos serviços digitais, exercer poderes. Abrir um parênteses, peço desculpa, eu não gosto muito da palavra poderes nestas matérias, prefiro competências, mas pronto. Poderes, competências conferidas por força do regulamento, portanto, como propor diligências e acompanhar a sua realização. A mera remissão para os tais 2 regimes não resolve as lacunas que possam surgir. Disse muito bem, Sr. Deputada, a recolha de prova, que depois pode resultar num processo de crime, tem que ir nada à prova. Não pode ter o mesmo aproveitamento, porque, como sabemos, os regimes de recolha de prova no âmbito criminal, no âmbito do processo penal, são muito restritas. E o regime não é densificado com a necessidade de vida para um aproveitamento futuro no foro criminal. Sim, obsta a que seja aproveitado para o foro criminal. E, como bem sabemos, as provas depois não se renovam, não é? Estão inquinadas logo à nascença. Ficam, ou pelo menos poderão ficar. São regimes muito restritivos, também, como estava a dizer, algumas diligências, por sinal, exigirão a intervenção do juiz de instrução. Está previsto. O juiz de instrução pode atuar fora do processo penal, sabemos que sim, que há algumas leituras que dizem que sim, mas considerando aqui o juiz como uma reserva universal para todos os regimes, parece-me um bocadinho excessivo, da forma como está previsto. Pensamos que sim, situações devidamente previstas. Embora a consagração da possibilidade deste tipo de inspeções, as que estão ali previstas, há quem confira, no fundo, é mais uma busca do que uma inspeção, da forma como está previsto, é uma tendência em alguns domínios setoriais, sabemos que sim. A verdade é que estas competências devem ser alvo de um regime mais densificado, porque é isso que achamos que falta aqui nesta proposta, que este regime seja de facto densificado, havendo alguns exemplos, eu tinha aqui 2, que é o regime sancionatório do setor energético, por exemplo, e o novo regime jurídico da concorrência. Portanto, são 2 regimes que estão densificados, não sendo suficiente, salvo melhor opinião, como é óbvio, o transporte dos conceitos dos 2 regimes para este regime, o regime do processo penal e da lei do civil crime para este regime, apenas no que diz respeito aos meios admissíveis do Código de Processo Penal e, neste caso, que é importante também referir, porque há essa remissão, mas não há uma remissão para as garantias, não é? Sobre aquilo que é possível em termos de meios de obtenção, diligências, realização de diligências, mas não há uma única referência para as garantias, o que é muito importante quando falamos de direitos, liberdades e garantias. Eu não queria ultrapassar o tempo. Portanto, esta densificação, recorrendo aqui à disposição, como foi dito há pouco, do artigo 51 do regulamento, sugere, se me permitem, uma vez que a ANACOM não é OPC, não é órgão de polícia criminal, quando uma infração disser respeito a uma violação de dever de comunicação dos conteúdos referidos no artigo 18 do regulamento, suspeitas de crime, deverá o coordenador, acho que é muito importante, comunicar essas infrações às autoridades judiciárias ou policiais. Entendemos nós que esta questão é muito importante relativamente aos protocolos que temos celebrados com outros países. Falava-se há pouco da cooperação e vem muito daí dessa necessidade importante de cooperação para uma atuação rápida, para uma troca rápida de informações. O ciberespaço é uma coisa muito grande, nós não conseguimos dominar sozinhos. Daí que são matérias muito importantes. Um pouco no sentido daquilo que também foi dito há pouco, o sentido conferido pelo tal Decreto-Lei 25 de 2026, que diz respeito ao combate à difusão de conteúdos terroristas. É evidente que as matérias não têm o mesmo peso, não têm a mesma importância, mas isso não significa que não possamos utilizar o mesmo procedimento, a mesma forma de atuar, porque se conteúdos terroristas todos percebemos que a atuação imediata é fundamental, sem dúvida nenhuma, mas também percebemos que nas outras matérias, pornografia infantil ou tipo de matérias que todos nós percebemos, não é? Discriminação, direitos humanos, também é importante haver essa rapidez, essa velocidade, é fundamental. Portanto, e nesse artigo 2º desse decreto-lei tem 2 pontos, há um artigo com 2 pontos. Um ponto dirigido para essa imediatez que é necessária, e aí atribuindo competências ao órgão de polícia criminal, que é a Polícia Judiciária, e, por outro lado, um regime de controle nacional, e aí sim estabelece competências para a ANACOM. Muito obrigado. Já agora, só para voltar um pouco, que a Sra. Deputada também fez a questão da possível causa de entropias por uma intervenção da ANACOM. Eu quero acreditar que o mecanismo
da plataforma que está prevista na lei e no regulamento, possa garantir esta comunicação, desde que haja uma definição clara daquilo que a ANACOM, como o Coordenador dos Serviços Digitais, deve reportar, no caso à Polícia Judiciária, quando estamos a falar de crimes da competência da Polícia Judiciária. Garantido esse imediatismo, passa também por uma cultura do que nós consideramos de preservação e de cultura de segurança digital, que é estar ciente, e julgo que a ANACOM, e nós participamos também em muitos trabalhos com a ANACOM, de estar ciente daquilo que é necessariamente prova digital e os cuidados a ter na preservação dos conteúdos que servirão de prova em processo penal. Tudo isto é ajudado pela possibilidade e capacidade técnica de cristalizar este tipo de dados que são bloqueados, mas que não são destruídos. Daí que essa interação que tem que haver entre, neste caso, o Coordenador dos Serviços Digitais e o OPC que vai investigar, será garantida por esta capacidade técnica que permite que os conteúdos, não sendo destruídos, não é, possam ser recuperados para efeitos de prova. Muito obrigado. Até agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE, com até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Juntava-me a dar as boas-vindas ao Sr. Coordenador José Ribeiro e ao Sr. Diretor Carlos Cabreiro, da UNC3T. Eu registro as reservas que exprimiram em relação ao modelo de governação para a implementação do Regulamento dos Serviços Digitais em Portugal. Nós partilhamos delas, também partilhamos das críticas que ainda agora foram apresentadas pela colega da IEL e, portanto, não vou insistir com mais perguntas aí, só acrescentar que, de facto, a nós também se levantam muitas reservas em relação a este modelo escolhido desta forma. Isto tem que ser mais bem pensado, tem que haver mais integração e esperemos que ainda possamos ir a tempo. Dirigiria, então, a minha pergunta para o domínio da investigação, de saber quais é que são os obstáculos que encontram na prossecução de um tipo de crime ou de um tipo de fenómeno que pode ou não ser criminal, quer dizer, porque a própria sociedade ainda está a demorar tempo a conseguir adaptar-se a esta realidade. A verdade é que não me surpreende nada, o Sr. Diretor ainda há pouco disse que metade da criminalidade detectada é no âmbito digital. Se pensarmos no tempo que nós passamos online, não é difícil de perceber que uma boa parte da nossa vida está ali, e crescentemente ali, e que ainda por cima com uma pressão por parte das operadoras, dos agentes neste setor económico, para que, às vezes até muito deliberadamente, a nossa segunda vida, o nosso metaverso seja ali. Depois, garantindo a quem tenha intenções malévolas uma opacidade que nós não temos no domínio físico e uma maior vulnerabilidade por parte das pessoas que estão nesse meio. Quer dizer, ainda há pouco li uma notícia no público acerca da preocupação que oferece uma plataforma de jogos ao qual têm acesso menores. Aqui com o nosso colega Paulo Muniz, agora Presidente em exercício, estivemos há pouco tempo no Comitê de Acompanhamento da Europol em Varsóvia, e a Europol apresentou como a sua principal preocupação a radicalização em fóruns online e a utilização desses fóruns online, nomeadamente de jogos, pela extrema-direita para radicalização de menores e jovens. Um fenómeno muitíssimo relevante, muitíssimo prevalente. E nós, políticos, quer dizer, também sabemos disso, porque estamos no mundo digital, somos vítimas, muitas vezes, de algumas dessas atividades criminais. Bem, e alguns serão até eventualmente perpetradores, mas essa não é a questão que nos leva aqui. Quando é feita uma queixa, qual é que é o seguimento que é possível fazer? Onde é que estão os maiores obstáculos? Como é que se identificam utilizações, por exemplo, de países estrangeiros para desferir esses ataques, alguns deles fora da União Europeia? Nota-se, por exemplo, que em Portugal uma boa parte de coisas que podem ser consideradas ataques a direitos pessoais utilizam países lusófonos
que não são da União Europeia. Evidentemente, nós somos o único país lusófono da União Europeia, se descontarmos o caso especial da Galiza, mas é através do Brasil, é através de PALOPs que às vezes os ataques são desferidos. Como é que se consegue investigar isso? E quando depois o conteúdo é disseminado por contas que são portuguesas, mas a partir de uma conta brasileira que é utilizada para atacar alguém, como é que é, qual é que é o estatuto dessas segundas contas? Não é? Quer dizer, podemos considerar que são cúmplices ou não são cúmplices, não é? Ou serão eles próprios vítimas da utilização ingênua de conteúdos que foram gerados por outros? No fundo, é saber onde é que estão aqui os principais entorces e o que é que nós podemos fazer na implementação nacional do DSA para ajudar a resolver esses problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que a intervenção vai ser do Sr. Diretor Carlos Cabreiro, a quem passo a palavra para até 8 minutos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pela questão pelas várias questões que nos foram colocadas, e já fomos assinalando algumas das dificuldades que sentimos quando abordamos este tipo de criminalidade. E aqui uma percepção, mas que de alguma forma está sustentada em dados muito concretos. Grande parte da fragilidade ou das dificuldades que estão associadas à investigação do cibercrime e uma percentagem está relacionada com a natureza humana. A tendência e as ameaças de intervenção humana acabam por condicionar muitas das vezes a forma desregulada, desconhecida com que se usam as tecnologias. Daí que nós optemos também por ter programas de prevenção direcionados para as crianças, para os idosos. Apostamos ultimamente até em plataformas de jogos educativos para efeitos de prevenção e algo que tem que passar pela educação, pela literacia e cultura informática. Há aí um papel preponderante na nossa perspectiva, que é o Centro Nacional de Cibersegurança, que tem esse papel também. E nós, naquilo que nos é possível, faremos e estamos a fazer esse caminho. Em termos de dificuldades técnicas, há algumas que são logo intrínsecas ao tal caráter único do que é a prova digital, não é? E daí a nossa pedra de toque ser a necessária legislação, a necessária previsão da preservação dos dados de tráfego. Nós estamos a falar aqui de comunicações, não estamos a falar aqui de acesso a conteúdos, não estamos a falar aqui de violação de privacidade. Estamos a falar de dados técnicos que nos permitem atribuir a um determinado local a prática de um ilícito. Hoje uma rede Wi-Fi num hotel pode servir da prática para um número indeterminado de ilícitos. E reparem que nós, como polícia, quando queremos apurar qual foi o IP que esteve na origem daquela comunicação e que cometeu o crime, se o operador for diligente, vai-nos dizer que foi através daquele IP que está atribuído a um determinado hotel e que, durante aquele período, teve 20, 30, 40 utilizadores. Em termos técnicos, é ainda possível, e só em termos técnicos, porque o que nos vai dar são exclusivamente dados numéricos, vai-nos identificar, eventualmente, e aí já será a investigação a fazer, junto daquela entidade, perceber quem pode ter sido o utilizador naquela hora, naquele momento, e por isso é que o grupo Data-Hora é tão relevante neste tipo de ilícitos, é nós percebermos de onde é que surgiu aquela comunicação. Logo, essa regulação necessária de acesso aos dados de tráfego é essencial. O Sr. Deputado falou também nas plataformas de jogos, cujos chats inseridos dentro das plataformas de jogos estão a servir precisamente para o aliciamento, para a pornografia de menores, para a exposição dos menores, porque entramos em canais privados, o que nós chamamos o peer-to-peer, que é ponto a ponto, e em que temos alguém que comunica com outrem e serve aquele canal
nunca monitorizado por nada, nem por ninguém, nem qualquer operador, nos permite ou permite ao criminoso interagir, por exemplo, com a vítima. Isso passa-se na pornografia de menores, passa-se num fenómeno que é o chamado sex extortion, que utiliza a eventual possibilidade de alguém se ter exposto em frente a um ecrã para depois ser extorquido em termos de um valor quase sempre significativo. Por outro lado, outra das dificuldades, naturalmente, a grande parte das tecnológicas não estão na Europa. Os grandes operadores, as grandes empresas de tecnologia, e aí a Europa, esta é a minha opinião, tem andado se calhar um pouco distraída, estão nos Estados Unidos, estão na China, e temos grande dificuldade em obter este tipo de colaboração, o Facebook, a Meta, o TikTok, o que seja, há sempre grande dificuldade, porque a avaliação que as próprias polícias, que as autoridades judiciárias fazem a propósito de eventuais pedidos que nós façamos a estas plataformas, muitas das vezes desprezam-nas completamente se não houver a invocação do perigo para a vida. E então aí há algum movimento extraordinário por parte destes operadores em nos darem ou em nos preservarem este tipo de dados. Essa é uma dificuldade também clara. A economia do crime, que também o Sr. Deputado se referiu, naturalmente, nós aqui, eu não consigo considerar que, por exemplo, uma money mule, alguém que aceita receber dinheiro numa conta bancária por onde lhe dizem que vai passar um determinado valor, possa ser ingênuo ao ponto de considerar que aquilo não é resultante de uma atividade criminosa. Por isso, esse tratamento sobre as money mules e esse circuito linguístico que o Sr. Deputado também fez é evidente, porque... mas que também já não é tão marcante, porque nós hoje temos mecanismos de inteligência artificial que põem rapidamente um texto em português para interagir com vítimas portuguesas, não é? Mas sim, no passado, e ainda temos essa realidade, ao aproveitamento da língua para haver essa interação. A cooperação com esses países, nós temos-la vindo a aprimorar, temos casos de sucesso de investigações, por exemplo, do que nós chamamos de phishing e de utilização do circuito do dinheiro para o branqueamento, é excelente colaboração, por exemplo, com o Brasil, onde prendemos nós cá algumas das money mules e chegamos a prender um dos produtores do software que estava subjacente àquela campanha, e vice-versa. E participámos depois também no Brasil no desmantelamento de uma rede que se dedicava à prática do chamado phishing bancário. Acho que respondi em concreto às suas questões. Muito obrigado, Sr. Diretor. Agradeço também ao Sr. Coordenador José Ribeiro, às senhoras e aos senhores deputados, e ficou-nos a certeza de um debate muito enriquecedor e de um contributo muito conhecedor que a todos nós se aproveita, independentemente das nossas visões políticas diferentes, mas no objetivo comum daquilo que vier a ser, quer o regulamento, quer naturalmente as portarias que o irão operacionalizar, contributos que vão enriquecer o que lá será colocado. E, desse ponto de vista, é também um serviço público que nós muito agradecemos em nome da Comissão e deixamos, obviamente, sempre abertas as portas, se entenderem fazer chegar outra informação, que muitas vezes, no decurso da reflexão do que aqui discutimos, podem ajuizar de ser oportuno e de ser proveitoso, e estamos, naturalmente, sempre abertos e disponíveis a estes contributos. E da nossa parte, total disponibilidade para esclarecimentos pontuais sobre questões que queiram obter. Acho que há toda a vantagem em que estas preocupações
Nós costumamos dizer que lidamos com a massa, né? E com estes casos, e estamos naturalmente disponíveis, e a Polícia Judiciária tem total disponibilidade para participar neste tipo de trabalhos. Muito obrigado uma vez mais. Um resto de boa tarde. Só relembrando às senhoras e aos seus deputados que essa tarde não haverá plenário e, portanto, julgo que já é do conhecimento público. Muito obrigado.